Como é que o homem natural acredita ou forma qualquer opinião espiritual correta? A inspiração e a iluminação do Espírito faz os homens coordenarem alegremente e acreditar na verdade. Esta é uma linguagem muito calvinista, concorda? Agora, observe três coisas nesses textos consistentes com o calvinismo e inconsistentes com o provisionismo. A ordem lógica do Espírito e da fé. Se é o Espírito que nos faz acreditar, então o Espírito é logicamente anterior à fé. E isto é o que muitos calvinistas querem dizer quando dizem a confissão precede a fé. A eficácia do Espírito. O Espírito é apresentado como fazendo-nos acreditar, esta linguagem da irresistibilidade. Os homens alegremente aceitam o Evangelho. Entre aqueles a quem o Espírito chama efetivamente, eles afirmam com alegria que o Espírito os chamou para acreditar. Assim o Espírito move nossa vontade. Ele não trabalha em torno dela ou contra ela. Portanto, embora o Espírito seja eficaz, ainda é correto dizer, nós cremos. É nossa feliz escolha. Esse tipo de linguagem compatível é muito parecido com o tipo de calvinismo que Flowers passou inúmeras horas gravando vídeos contra, senhores. Agora, o que ocorre é que no cânon 8, nós vemos aqui mais uma vez a condenação do provisionismo. Tá? Diz assim, ó, se alguém sustenta que alguns podem chegar à graça do batismo pela misericórdia, mas outros pelo livre-arbítrio que foi manifestadamente condenado em todos aqueles que nasceram após a transgressão do primeiro homem, é prova de que não tem lugar na verdadeira fé, pois ele nega que o livre-arbítrio de todos os homens tenha sido enfraquecido pelo pecado do primeiro homem, ou pelo menos sustenta que foi afetado de tal maneira que eles ainda têm a capacidade de buscar o mistério da salvação eterna por si mesmos, sem a revelação de Deus. O próprio Senhor mostra como isso é contraditório ao declarar que ninguém pode vir a Ele se o Pai que me enviou não o trouxer, conforme o Evangelho de João 6,44. E como ele também diz a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, conforme Mateus 16, versículo 17. Temos aqui mais um cânon que condena o provisionismo, o cânon 8. Né? É outro duro golpe contra o provisionismo, pois neste cânon há uma rejeição explícita da natureza da vontade do homem, mas que é sustentado pelo provisionismo, senhores. O pelagianismo é tratado pela primeira vez nessa linha, pois ele nega que o livre-arbítrio de todos os homens tenha sido enfraquecido pelo pecado do primeiro homem. É isso que diz o pelagianismo. Agora, a teologia, ela prima, posterior de Pelágio, o semi-pelagianismo. Também é rejeitada da seguinte forma: nenhum lugar na fé verdadeira com a linha, ou pelo menos sustenta que foi assegurada de tal maneira que eles ainda têm a capacidade de buscar o mistério da salvação eterna por si mesmos, sem a revelação de Deus. Então, pelagianos rejeitam completamente o pecado original, assim como fazem os provisionistas. Tá bom? Nós vimos isso no vídeo 1, 2 e 3. Certo? Nós vimos isso aí no vídeo 1 e 2. O semi-pelagianismo não acredita no que acredita o pelagianismo, mas ainda acredita que a natureza humana é capaz de vir a Cristo e crer no Evangelho. Então a antropologia provisionista é claramente rejeitada pelo Concílio de Orange e pelas Escrituras. Para essa declaração condenada, que o livre-arbítrio de todos os homens foi afetado de tal forma que eles ainda têm a capacidade de buscar o mistério da salvação eterna por si mesmos, sem a revelação de Deus, essa história de pelagiana é declarada pelo Dr. Flowers. Tá? Ele é literalmente um pelagiano. Essa declaração esdrúxula
né, parte do provisionismo, tá? E é condenada pelo Concílio de Orange. O provisionismo é de fato pelagiano e semi-pelagiano. Evidente que os provisionistas, eles vão objetar, vão dizer que não, eles vão querer afirmar que a gente está deturpando a teologia deles. Afinal, eles afirmam que o homem não pode buscar a salvação à parte da revelação de Deus. Mas na prática, a teologia provisionista ela ensina isso, que o homem tem capacidade de aceitar a Cristo. Dele mesmo, parte dele mesmo. Então, dados os outros cânones que lemos e considerando especialmente os textos provas fornecidos pelo próprio cânone 8, por exemplo, devemos entender o que se entende por revelação. É bem diferente do que o provisionismo entende por revelação. Isso não se refere à autorrevelação de Deus em geral, especialmente, tá? É claro que os provisionistas sabem que se Deus permanecesse em silêncio e nunca se revelasse, nenhum homem poderia crer na salvação. Mas não é isto que se diz quando vemos as frases do Dr. Flowers e David Allen e todos aqueles que seguem esta heresia, tá bom? Então Paulo, ele diz, né, através das escrituras sagradas, em João 6,44, um texto prova totalmente diferente, que o Pai é que atrai irresistivelmente os homens para Cristo. Tá? Isso está então conectado com Pedro, sendo aconselhado de que ele não acreditava em Cristo por causa da revelação do Pai, mas também pela revelação do Espírito Santo, em conjunto, tá? E que tem a capacidade de fazer o homem conhecer e confessar que Jesus é o Senhor. Assim, é evidente que revelação neste texto significa precisamente que os provisionistas desejam que não signifique, né? Eles querem dar uma outra interpretação às revelações. Então é uma referência ao texto, né, que, conforme nós lemos aí de João 6,44, uma referência ao Pai por meio do Espírito, fazendo com que os homens creiam no Evangelho. Não é uma referência ao próprio Evangelho. No cânone 13 também nós observamos escrito o seguinte: sobre a restauração do livre-arbítrio, o livre-arbítrio que foi destruído no primeiro homem só pode ser restaurado pela graça do batismo, pois o que foi perdido só pode ser devolvido por aquele que foi capaz de dá-lo. Daí a própria verdade declara: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conforme o Evangelho, conforme escreveu São João 8,36. Então, neste cânone 13, nos assegura que o livre-arbítrio não está na posse do não regenerado. O livre-arbítrio, como os arminianos e provisionistas, molinistas gostam de citar livre-arbítrio, mas eu gosto de falar liberdade, que está mais de acordo com a terminologia, mas vamos colocar livre-arbítrio para eles entenderem. Então o livre-arbítrio é uma das bênçãos que veio de Cristo por meio da obra transformadora do seu Espírito Santo. Flowers, Dr. Flowers e David Allen, eles querem sustentar que todos os homens têm o livre-arbítrio naturalmente para vir a Cristo. Mas o Concílio de Orange, ele condena essa crença deles como semi-pelagiana. Livre-arbítrio não é o que usamos para vir a Cristo, mas é o que existe, na verdade, a liberdade do homem e que não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio só Deus tem. Deus não é influenciado por ninguém e por nada. Ok? Bem, senhores, concluindo todo esse estudo aqui, fechamos dizendo que devemos nos sustentar nas Escrituras. Devemos observar que os antigos pais da igreja também disseram, certo? E os pais da igreja, eles são unânimes em dizer que o pecado do primeiro homem prejudicou e enfraqueceu tanto a liberdade do homem, se queria chamar de livre-arbítrio, que ninguém pode amar a Deus como deve ou crer em Deus e fazer o bem por amor a Deus, a menos que a graça da misericórdia divina o tenha precedido. Portanto, acreditamos que a fé gloriosa foi dada a Abel, foi dado a Noé, foi dado a Abraão, a Isaac, a Jacó e a todos os santos da antiguidade, e que o apóstolo Paulo elogia
os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, mas que é um dom dado por Deus. Efésios 2, 8 e 9. A fé é um dom de Deus. Não foi dado por bondade natural, como pelas pessoas terem méritos, serem boas, ou numa presciência, né, uma fé prevista, ou coisa do gênero. Não, tudo isso é a graça de Deus. Tá? E nós sabemos e também cremos que, mesmo depois da vinda de Nosso Senhor, esta graça não pode ser encontrada na liberdade de todos que desejam ser batizados, mas é concedida pela graça de Cristo, conforme 1 Timóteo 1,13, Tiago 1,17 e por aí vai indo. Então também acreditamos que e confessamos para o nosso benefício que em toda a boa obra não somos nós que tomamos a iniciativa e somos então assistidos sim pela misericórdia de Deus, onde o próprio Deus primeiro inspira em nós tanto a fé para amá-lo, com as boas obras que virão através desse amor, né? E ele vai recompensar a todos aqueles que buscam a sua presença. E depois, através de sacramentos como o batismo, por exemplo, são dádivas, bênçãos de Deus, e teremos sempre ajuda através do Deus Todo-Poderoso. Portanto, com toda a evidência, acredite que a fé é um presente de Deus e que o Senhor chamou aqueles do qual ele amou, tá? E, assim como Cornélio, centurião e todos os outros que passaram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É a bondade de Deus. Mas o Concílio de Orange conclui, em termos mais gerais, dizendo que não existe esse pelagianismo e esse semi-pelagianismo. Tá? Quando consideramos os cânones deste concílio, explicamos que entendemos as proposições em suas considerações finais. Pelos padrões do concílio, os provisórios não podem afirmar que a fé é puramente um dom. Ao invés, eles dizem que é algo natural do ser humano. Na teologia provisionista, a humanidade é capaz de fé naturalmente, mesmo com os efeitos do pecado original. Assim, declarações sobre a necessidade da graça antes da fé, quando adequadamente ajustadas, são declarações que os provisionistas não podem realmente afirmar. Depois de tudo que nós vemos, né, podemos concluir que os cânones de Orange condenariam os provisionistas nos dias de hoje como semi-pelagianos. E como penso que este conselho é o recurso mais confiável que temos no que diz respeito à definição de semi-pelagianismo, sou levado a concluir que os provisionistas, apesar da sua indignação, eles são de fato semi-pelagianos completos, tá bom? Então, no fim, o provisionismo defende uma visão pelagiana sobre a salvação do homem, embora eles neguem isso, evidentemente. Eles negam a depravação total do homem e a doutrina do pecado original. Para eles, embora o homem seja pecador, ainda é bom e pode confiar em seus recursos humanos caídos para obter a salvação. Ok? Então, mas a Bíblia condena totalmente esta situação que é expressada pelos provisórios. Romanos, nós podemos encerrar com Romanos capítulo 3, por exemplo, verso de 10 até o 12, que diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então esta é a situação dos provisionistas. Tá? A gente vê versículos na Bíblia que diz o seguinte, Josué 24:15. Escolham hoje a quem irão servir. Não é isso? Você tem lá Deuteronômio 28, verso 1 e verso 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, todas as maldições cairão sobre vocês. E como é que fica essa situação, então? Você está dizendo, Marcos, que a gente não tem o livre-arbítrio? Queridos, veja bem. A Bíblia mostra que o homem está morto em seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo
e Efésios capítulo 2, o homem está morto espiritualmente. Precisa ter uma regeneração vinda do céu para este homem. Tá? Então, os provisionistas acreditam assim. Então, eles são condenados por Orange, pelo Concílio de Orange, e são condenados pelas Escrituras. Queridos, fiquem na paz. Até o próximo estudo. Que Deus abençoe vocês grandemente e que se livrem desses falsos ensinos e volte-se totalmente para as Escrituras sagradas, porque nelas contém a vida eterna. Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.